for. Namastê, minhas saudações, saúdo vocês de coração. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. Para quem não me conhece, eu não sei se tem alguém novo hoje na sala, meu nome é Robson e alguns me conhecem como Radhanatha. Eu fiz o lançamento de um livro esse ano, chamado Índia Incrível, né? E esse livro, ele tem uma abordagem que eu considero bastante diferente do que eu estou acostumado a ver, porque a maioria dos livros que eu leio sobre a Índia, que as pessoas escrevem, especialmente os brasileiros, tá? Porque em inglês há farta literatura sobre a Índia, mas os brasileiros escrevem mais uma literatura folclórica, entendeu? É alguém que foi fazer um passeio na Índia e aí ele fala dos macacos, ele fala da comida, ele faz uma descrição folclórica da Índia apenas do que ele vê. Porque, de fato, poucas pessoas adentram realmente o estudo de indologia, história, geografia, religiões, cultura em geral. Pouca gente faz isso. E eu venho fazendo isso há 40 anos, então eu quis colocar isso no livro porque eu penso que no Brasil tem uma escassez de material sobre isso. E junto com o livro, eu lancei um site também. Eu quero realmente difundir esse conhecimento de forma bem democrática, seja lá como for, entendeu? A pessoa, quem não puder adquirir o livro, pode acessar o site. O site chama www.indiaincrível.com. Ali tem bastante informação, ilustração também. E agora eu estou fazendo essa série de encontros sobre os temas tratados no livro. Tá? Então, os encontros são toda terça-feira, das 17h30 até cerca de 8h30 da noite. E a gente deve ter ainda mais, não sei, uns 2 ou 3 encontros, não sei. Vamos ver aí como é que a coisa vai se desenvolver. Eu sempre lembro que se por acaso, gente, houver aí uma interrupção da conexão, que às vezes acontece, e isso está, não sei, já chamei todos os técnicos aqui, já fiz tudo que eu pude, mas eu acho que isso extrapola a minha vontade também, então às vezes acontece. Se acontecer, tenha um pouquinho de paciência, eu me reconecto. Em último caso, eu tenho até o celular aqui também como uma outra opção para conexão, tá? Então, tenho um pouquinho de paciência, aguardem que eu vou me reconectar. E esses encontros aí, eles vão durar ainda, como eu falei, uns 2 ou 3 encontros mais. Então, vocês podem convidar quem vocês quiserem, né? A sala é para 100 pessoas, cabe muita gente. O link é sempre o mesmo. Esse link que você usou hoje para entrar, eu estabeleci esse link para todos os encontros, ok? Então, com esse encontro, vocês sempre podem entrar, podem compartilhar esse mesmo link, e nem precisa de senha nem nada, que as pessoas perguntam isso também, mas não precisa. A gente já abordou aqui, um encontro foi sobre a geografia da Índia, outro foi sobre a história, outro foi sobre as religiões da Índia, tivemos sobre mitologia, as contribuições científicas, foi o encontro passado. E hoje, como eu compartilhei com vocês, nós vamos falar sobre as artes. Claro que tudo isso aqui é sucintamente, né? Vamos fazer uma abordagem sucinta, realmente com o intuito de despertar o interesse de vocês por essas matérias. E ainda devemos falar sobre a vida cotidiana, a sociedade e curiosidades, né? Porque tem muitas curiosidades. Realmente, a parte folclórica da Índia, ela também é engraçada e até interessante. Tem muita coisa interessante lá também. Então, eu devo ter mais uns 2 ou 3 encontros. Tá? Andaram me perguntando também sobre as viagens para a Índia. Então, as viagens para a Índia, elas estão temporariamente engavetadas, porém, nós temos 3 projetos de viagem, né? Uma viagem de peregrinação à terra de Krishna,
visitando os lugares sagrados relacionados com Krishna. Isso aí está planejado, conforme o lema, o homem propõe e Deus dispõe, né? Então, é uma proposta. Se Deus quiser, em novembro de 2022, junto com o Guru Sevananda, nós vamos fazer um amigo que morou na Índia por 12 anos e tem larga experiência sobre a Índia, e nós vamos compartilhar dessa viagem juntos, para quem quiser saber mais sobre a tradição de Krishna. E depois tem uma proposta de viagem para o norte da Índia, isso é outra viagem, fazendo Índia, Nepal e Butão, e outra viagem sul da Índia e Sri Lanka, tá? Um país também muito conectado com a Índia lá na antiguidade. Bom, eu vou compartilhar agora com vocês a tela dos slides, né? Que eu vou passar aqui. Ok. Abriu aí para vocês? Certo. Vamos ver aí se está correndo. Eu não consigo, já cansei, até chamei o meu amigo aqui que é técnico para me ajudar a abrir esse slide, mas a gente não conseguiu. Mas então vamos seguir assim. Veja apenas se está mudando os slides. Mudou? Ótimo. Então tá bom. A gente vai ficar com a tela assim mesmo. Dá para ver, é melhor assim do que nada. Bom, então, como eu falei, o tema tratado hoje serão as artes indianas. Vamos falar um pouco das artes. As artes, né, as principais características aqui, eu fiz aqui uma relação de algumas características muito preeminentes. Então, as artes indianas, elas são, na verdade, toda a civilização indiana, ela não é uma civilização de um povo primitivo, né? Na verdade, é isso que caracteriza justamente uma civilização, né? Então, eles são um povo altamente civilizado que se desenvolveram em vários aspectos do conhecimento humano, como eu falei no encontro passado, nas ciências e também nas artes. Então, suas artes são muito desenvolvidas e a literatura que serve de fundamento para as artes indianas é o Natya Shastra, escrito por Bharata Muni. Assim, é uma obra que tem mais de 2.000 anos. É difícil você determinar exatamente a datação da literatura sagrada da Índia, porque assim, elas se perdem no tempo, é muito difícil. E os indianos sempre defendem assim, a ideia de que antes desses textos serem escritos, eles já eram transmitidos oralmente. Isso, então, dificulta muito, porque a Academia Ocidental ela diz que as primeiras obras encontradas datam de 2.500 anos, ou 2.000 anos, ou 1.800 anos, etc. Eles dizem que os livros foram escritos há pouco tempo, e não como os indianos falam. Mas os indianos têm uma longa tradição de transmissão oral do conhecimento. Então, era muito comum que as pessoas, porque não havia essa fartura de papel que há hoje, né? Então, o conhecimento ele era transmitido oralmente, passado de mestre para discípulo, e as pessoas memorizavam os textos. Esse é o fato, né? As pessoas memorizavam tudo aquilo. Então, fica muito difícil a gente encontrar uma datação exata. Mas são textos aí, como Natya Shastra, por exemplo, que seria a doutrina da dança da música e do teatro, digamos assim. Se a gente fosse traduzir, Natya significa dança, música e teatro, né? Então, é a doutrina. Shastra é uma doutrina, um livro que trata dessa doutrina.
e elas são um modo de veneração e celebração alegre da vida. É muito interessante, né? Ainda hoje eu vi uma pessoa falando, uma senhorinha falando, nossa, na minha época, mulher não podia, mulher que cantasse era mal vista na sociedade, né? Uma mulher que dançasse, uma mulher que interpretasse, né? Que trabalhasse no teatro, etc. Porque nós, na nossa tradição ocidental, até há bem pouco tempo, né? Nós estamos vivendo num momento muito liberal, mas aí, digamos, 50, 70 anos atrás, eu acho, 70 anos atrás, as pessoas elas eram muito reprimidas em todos os aspectos, né? Assim, a não ser que que realmente você louvasse a Deus, qualquer outra manifestação chamada mundana era mal visto, né? Mas nós não percebemos essa dicotomia na tradição indiana. Parece que a espiritualidade sempre andou de mãos dadas com a vida no mundo. Isso porque eles têm uma visão teológica diferente, né? O mundo, diferentemente das tradições abraâmicas, né, judaísmo, cristianismo e islamismo, nas culturas indo-europeias, que são Índia, Grécia e Roma, não havia tanto essa dicotomia entre matéria e espírito, né? Especialmente na tradição indiana, a matéria também é vista como uma criação divina e por isso deve ser respeitada. Então, isso faz muita diferença, isso fez diferença inclusive nas artes, né? Eu me lembro muito de um documentário que explicava sobre o encontro, né, a invasão islâmica na Índia. Então, quando os islâmicos eles invadem a Índia, e esse documentário, assim, de forma teatral, ele representava o encontro das mulheres islâmicas com as mulheres indianas. Assim, um choque cultural, né? Aquelas mulheres vestidas de preto, todas cobertas, e as mulheres indianas todas coloridas, todas enfeitadas, braços cheios de pulseiras, tudo, 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 tudo. Inclusive, todas as imagens antigas da Índia, nenhuma delas as mulheres andam com a cabeça coberta. Ou seja, o encontro de dois mundos, né? Totalmente diferente, decorrente de uma visão de mundo diferente, onde este mundo também faz parte da criação de Deus e não é visto como algo carnal ou demoníaco, etc., etc. Isso fez muita diferença, essa visão teológica fez muita diferença em todos os aspectos, inclusive no desenvolvimento das ciências, né? Eles nunca foram reprimidos a pensar, né? Já tinham falado lá que a Terra era redonda, já tinham falado que a circunferência da Terra, já tinham a ideia de que a Terra não é o centro do universo. Então, os indianos sempre foram muito livres para pensar, e isso tudo fez muita diferença na ciência e nas artes. O valor e a beleza dessa arte transcendem até os da arte grega, né? O valor e beleza, né? O valor e beleza da arte grega. Isso aí realmente quem está falando são alguns estudiosos sobre artes, porque a gente considera que assim o epítome de toda beleza está lá na Grécia, mas se você entrar em contato com as artes indianas, você vai ver o grau de desenvolvimento que realmente eles chegaram, e eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês, né? Uma característica muito importante também das artes são as raças. Isso está muito estabelecido nessa obra chamada Natya Shastra. Raça quer dizer sabor ou gosto, ou até uma emoção, né? Que provoca um sabor, algo que provoca um sabor é uma emoção. Então, esse Natya Shastra, ele descreve que há 9 raças, né? Ou seja,
nove emoções que são descritas nas obras de arte, né? Que seria o amor, o humor, piedade, coragem, medo, raiva, desgosto, maravilhamento, paz, né? Essas são as 9 raças, né? Que seriam as 9 emoções que um artista deve transmitir, né? Então, uma pessoa, quando ela aprecia uma obra de arte indiana, ela tem que entender um pouco desses conceitos de raças, porque todas as artes estão fundamentadas nas raças. Então, ela tem que provocar, é claro, aqui também a gente também tem esse objetivo, as nossas artes também têm o objetivo de provocar emoções, mas as emoções específicas elas estão muito bem delineadas nos textos e são essas nove que permeiam até a teologia, né? Até na teologia nós vamos encontrar a ciência das raças, porque existem emoções, as emoções deste mundo, na verdade, elas são um reflexo das emoções espirituais, segundo o Natya Shastra, e segundo toda a literatura védica. Então, todas as nossas emoções nesse mundo, elas são reflexos das emoções espirituais. Então, esse é um dos fundamentos. E tem uma historinha que dá abertura ao capítulo sobre as artes no livro, que eu acho muito ilustrativa de um aspecto muito importante das obras de arte indianas. É a historinha que está no Vishnu Dharmotara Purana, um dos Puranas lá. Um texto que está nos Puranas. Lá tem uma historinha de um rei que, certa vez, ele quis aprender a pintar. Então, ele busca um mestre que o aceitasse como discípulo. Oi, gente. Para quem está chegando agora, eu pediria só a gentileza de silenciar o microfone, porque senão fica dando microfonia. Tá bom, por favor? Obrigado, gente. Obrigado pela gentileza. Então, esse rei, ele procura um mestre para aprender a pintar. E o mestre fala que antes de ele aprender a pintar, ele deveria aprender a escultura. Ele deveria ir aprender escultura. Só depois é que ele poderia aprender a pintar. Então, ele vai buscar um mestre para ensiná-lo a esculpir. E daí o mestre fala para ele, olha, antes de você aprender a esculpir, você precisa aprender a dançar. Então, o rei falou, tá bom, né? Vou lá, vou buscar o mestre então para aprender a dançar. Então ele vai buscar um mestre para aprender a dançar. E o mestre dele, quando ele encontra o mestre dele de dança, o mestre dele fala para ele, não, mas antes de dançar, você precisa primeiro aprender a arte da música. E assim a história se passa, né? E a lição que a gente aprende com essa história é que as artes indianas elas estão muito interligadas. Todas elas estão completamente interligadas. Isso é muito interessante. Você vai ver, se você começa a apreciar mais as artes indianas, você vai ver como ela permeia os conceitos, né? Esse que eu acabei de falar das raças, por exemplo, ou das histórias, ou todos aqueles mitos que eu contei para vocês no encontro retrasado, todos eles se mesclam e você consegue ver numa arte, você vê a outra, né? Então, por exemplo, quando você assiste uma apresentação de dança indiana, você lembra, por exemplo, você reconhece, olha aquela lá, é a postura de Shiva Nataraja, da escultura de Shiva Nataraja. Então, dessa forma, todas as artes estão interligadas e são holísticas. Isso é uma característica muito forte da arte indiana. Vamos, então, começar sobre a arte. Eu vou começar sobre a literatura, porque, como eu falei, a literatura é o fundamento é o fundamento escrito, né, de todas as artes indianas. Como eu falei, as artes indianas estão fundamentadas no Natya Shastra, mas elas estão
elas são apresentadas em todas as grandes obras de literatura. E as artes, assim como aqui no Ocidente, as artes indianas, hindus especificamente, elas sempre tiveram o objetivo didático de ensinar, né, de transmitir os conhecimentos dos textos sagrados. Porque nas culturas antigas nem todas as pessoas eram alfabetizadas. Então, assim como aqui na Europa também, a arte sempre sempre teve o objetivo didático de ensinar. Né? É claro, além do deleite estético, obviamente, e tal, mas, assim, especialmente a Igreja Católica, ela utilizou muito a arte para transmitir o seu conhecimento, né? Seja a arquitetura, seja a escultura, seja a pintura, a música, a dança, todos eles tiveram esse objetivo didático de ensinar os ensinamentos das escrituras cristãs aqui no Ocidente e lá na Índia dos Vedas. Tá? Então, nós já tivemos no encontro passado, já abordamos a literatura, mas mais do ponto de vista da contribuição cultural. Agora eu vou só fazer aqui uma apresentação breve sobre as principais obras e dessa riqueza artística que essas obras representam, né? Porque, como eu falei também no encontro passado, na cultura antiga do mundo, especialmente da Índia, não havia essa divisão entre ciência, religião, filosofia, artes. Não é como no mundo contemporâneo, onde tudo é segmentado, né? E assim, e às vezes nem se comunicam, às vezes. Não, na tradição, em todas as tradições antigas do mundo, e especialmente na Índia, tudo isso está muito interligado. Então, as obras literárias, elas também são verdadeiras obras de arte, né? As principais delas são os 4 Vedas, que são muito provavelmente os textos mais antigos da humanidade. E são textos muito longos, inclusive, mas que tratam basicamente de hinos e em louvor aos deuses e regras de sacrifício, etc. Não tem assim uma beleza estética muito profunda, embora tenha muito conhecimento, etc., mas não tanta beleza estética. As Upanishads, que eu coloquei aqui mais ou menos, que foram compostas mais ou menos nessa ordem cronológica, né? Depois dos Vedas, vem as Upanishads, elas são 100 obras principais, as mais famosas, e elas são verdadeiros tratados da história do mundo antigo, da Índia, e também da filosofia e teologia da Índia. Mas, assim, com uma gama enorme de conhecimentos e descrições, como eu falei, sempre holísticas, né, de todas essas matérias. Agora, dentre todas as obras, aqui tem maior riqueza e popularidade são as epopeias, Ramayana e Mahabharata. O Mahabharata ele é a maior obra da literatura universal, né? Não existe, na verdade, nenhuma outra epopeia maior do que Mahabharata. Mahabharata é 7 vezes maior do que Ilíada e Odisseia juntas, só para a gente ter uma ideia de tamanho. São mais de 100 mil versos, 100 mil estrofes aí, com 2 versos cada uma. Então, é uma obra gigantesca, com descrições de todos os assuntos que se possam imaginar. Como eu falei, ciência, arte, filosofia, teologia, tudo ali narrado conjuntamente. O Ramayana, ele é uma obra-prima da poesia. Se diz que foi o primeiro texto escrito em poesia, né? Inclusive, ele é mais antigo do que o Mahabharata. Então, ele é uma obra que foi, segundo a tradição, o primeiro texto escrito sob a forma de poesia.
A poesia sânscrita, né, na qual foram escritas todas essas obras, é de uma beleza incalculável. Também falamos um pouco sobre isso no encontro passado. Com todos os recursos que a gente pode imaginar da poesia ocidental, da poesia grega, da poesia latina ou da poesia dos países europeus, né, depois. Mas ela não fica devendo em nada, com figuras de linguagem, com métrica elaboradíssima, com acentuação, todas elas com recursos de métrica mesmo, assim, que você pode cantar, algo assim realmente comparável, no mínimo, à poesia clássica da Grécia e de Roma, para não dizer talvez até mais rica. Você tem uma obra muito importante também lá na literatura antiga da Índia, que é a Bhagavad Gita. Essa é a principal, a mais famosa. Ela está dentro do Mahabharata, ela se encontra no clímax da obra, e é uma canção, né? Gita é uma canção, só para a gente ver a importância da música, né? Que a obra mais famosa da tradição indiana, ela também é cantada. Como, na verdade, quase toda a literatura antiga da Índia em poesia é cantada. Você tem os 18 Puranas, que são também textos descritivos sobre as diversas histórias famosas aí dos deuses, etc. Elas são todas escritas nos Puranas. E você tem outros tratados, né? Tratados mais científicos, por exemplo, os Vedangas e Sutras, que vão tratar de ciências de outras doutrinas, por exemplo, a doutrina do Yoga, a doutrina do Vedanta, ou então os Vedangas vão falar sobre gramática ou sobre retórica, ou seja, conhecimentos não só filosóficos e teológicos, mas também de outras naturezas. Você tem o Artha e Kama Shastras, que são a doutrina, né? Shastra é uma doutrina, a doutrina da prosperidade, que é Artha, e a doutrina do prazer. Então, são livros que tratam especialmente desse assunto. Como eu falei lá no começo, na tradição indiana, nas tradições indo-europeias, não havia tanto essa dicotomia entre sagrado e profano, as coisas estão muito misturadas. Então, mesmo um texto como o Kama Shastra, por exemplo, que inclui o famosíssimo Kama Sutra, ele não é um texto pornográfico, assim. Ele vê o prazer como um dos objetivos da vida humana e faz parte natural da vida humana. Tanto é que é uma obra que todos os sacerdotes tinham, porque, como eu falei, não havia tanta essa diferença. Bom, saltando lá da antiguidade, né, que são livros aí que têm milhares de anos, por pelo menos 1000 anos, a Índia foi muito dominada por estrangeiros, né, primeiro pelos islâmicos e depois pelos europeus. Então, por muito tempo, eles foram assim apagados do mapa, né? Assim, por muito tempo quase não se ouviu muito falar sobre a Índia. Mas depois que a Índia retomou o seu reconhecimento internacional no século XX, um escritor indiano, Rabindranath Tagore, se tornou muito importante e foi o primeiro não europeu a ganhar um prêmio Nobel. Isso é bem interessante. E sobre a poesia, eu já falei bastante, da riqueza da poesia. E outra contribuição que também falamos um pouquinho no encontro passado são as fábulas. Tá? A fábula é uma criação da Índia. E, segundo alguns estudiosos, a fábula indiana talvez tenha sido o gênero que mais influenciou a literatura europeia, e que a gente não sabe. Então, as fábulas de Esopo e todas as outras fábulas que surgiram na Europa, praticamente todas tiveram
influência da fábula indiana, porque foram o primeiro povo a dar voz aos animais. Isso também por causa de um fundamento teológico, né, de ver os animais como seres sencientes e que merecem o nosso respeito, etc, etc. Então, eles foram os primeiros a dar voz aos animais. Bom, vamos para a música, né? Como eu falei, é uma pincelada, realmente uma breve apresentação sobre as artes. Aqui tem na imagem, desculpe, na imagem anterior a gente viu aqui a deusa Saraswati, que é a deusa da cultura e das artes. Tá? Bom, aqui tem um sábio escrevendo, e aqui nós temos os instrumentos clássicos indianos, menos um. Esse aqui, ó, esse aqui são instrumentos clássicos da Índia, esse aqui não é um instrumento clássico. O harmônio se tornou um instrumento praticamente de propriedade indiana, né? A gente pensa que é um instrumento que os indianos inventaram, porém não é. Esse aqui é um instrumento que os europeus levaram para a Índia e lá ficou famoso até hoje. Desapareceu na Europa e continua vivíssimo na Índia até hoje. Essa é uma característica muito forte da Índia, que muitas coisas que foram levadas para a Índia estão lá até hoje e elas sumiram no seu país de origem. Então, o harmônio, que era muito utilizado na Europa, antes do piano, por exemplo, né, se utilizava muito o harmônio. Depois do aparecimento do piano, o harmônio desapareceu praticamente na Europa, e na Índia ele continua hoje lá muito utilizado. Essa é uma grande característica, como eu já falei. Muitas religiões que sumiram no mundo continuam lá, né? O zoroastrismo, por exemplo, que desapareceu da Pérsia, eles se refugiaram na Índia e existem até hoje lá na Índia. Os nestorianos, que foram os cristãos da Babilônia que fugiram, perseguidos pelos cristãos de Roma, então existem até hoje na Índia. A medicina de Hipócrates, que desapareceu na Grécia, existe até hoje na Índia. Isso é muito interessante. A Índia tem uma característica de preservar o que é antigo, né? Isso é bem interessante. Então, como eu falei, a arte, a religião e a ciência, elas estão todas de mãos dadas, então não há essa dicotomia, tanto é que a expressão religiosa indiana ela é muito musical, até porque todos os deuses praticamente são músicos, né? Krishna toca flauta, Shiva toca o tambor, Sarasvati toca vina, e todos eles cantam, todos os deuses cantam e dançam, né? E para eles, segundo a teologia hindu, nós só cantamos e dançamos porque os deuses cantam e dançam. Nós somos um reflexo da realidade transcendental, da realidade espiritual. Só o que há aqui tem que haver na transcendência também. Então, essa é a ideia. E a música indiana se divide em dois estilos, o hindustani do norte e o carnático do sul, né? Tem essa divisão, isso é muito comum, a Índia é muito dividida entre norte e sul, assim como o Brasil, né? Assim, a gente tem uma divisão cultural forte entre norte e sul, isso acontece também na Índia. O que caracteriza ambos os estilos são essas linhas melódicas que chamam ragas, para diferentes momentos do dia ou da estação. Ou seja, existem melodias para cada momento e para cada estação. Isso, assim, na música clássica, isso é muito forte, assim. Tem o momento certo para a melodia certa que vai transmitir a emoção certa. Lembra que eu falei lá das raças, no começo, das emoções? Então, os momentos, eles estão carregados de uma certa emoção, assim como eles dizem que a nossa comida. Você não acorda de manhã comendo um banquete, por exemplo. Você acorda de manhã comendo algo mais leve. Então, a música pela manhã, ela tem que ter um certo
uma certa melodia que transmite um certo uma certa emoção daquele horário do dia, que é um horário mais sereno. E assim, de acordo com os horários do dia ou das estações do ano, você vai ter as melodias respectivas. Uma característica muito forte da música indiana é que não existem partituras. É uma música onde a improvisação ela é parte integrante. Então, não se vê na Índia, por exemplo, as nossas, como nós temos aqui, assim, as nossas orquestras que ficam meses ensaiando uma coisa perfeita. Por quê? A improvisação é o elemento mais importante, né? Então, existe uma linha melódica a ser acompanhada, mas ela é mais parecida com o jazz, ou seja, o compositor ele vai tocar muito de acordo com a emoção, com a audiência, então ele tem uma liberdade enorme de improvisação. O músico que com certeza ficou mais famoso no Ocidente, principalmente na década de 70, foi o Ravi Shankar, né, famosíssimo, porque ele acabou influenciando os Beatles, que na época eram o grupo musical mais famoso do mundo, e aí como eles tiveram um relacionamento muito forte, chegaram a tocar juntos, o George Harrison patrocinou discos do Ravi Shankar, então o Ravi Shankar acabou se projetando na imagem musical do mundo, e isso fez com que a música indiana tivesse um reconhecimento em outras partes do mundo. Ops, desculpa. Até mesmo no Brasil, a gente viu a música indiana, ela teve recebeu algumas influências. Então, por exemplo, você vê a partir da década de 70, 80, então lá você tem o Paulo Coelho e o Raul Seixas compuseram a canção Gita em homenagem a Bhagavad Gita. Então, aí são influências da literatura e da música indiana. E depois você teve também outros compositores que trouxeram a ideia mântrica para a música brasileira e também para a música internacional, né? A gente já ouve, por exemplo, hoje em dia, compositores falarem: eu compus tal música no estilo mântrico, que é um estilo clássico da música indiana, ou seja, com pouco texto e muita repetição e algo que te envolve numa espécie de meditação assim repetitiva, né? Isso é uma música em estilo mântrico. Então, eu estou sempre traçando essas ideias, né, das influências que eles acabaram tendo aqui no Ocidente e até no Brasil, como eu falei. Aqui uma dançarina numa postura clássica, por isso que eu falei que as artes estão todas interligadas. Então, aqui você vê uma postura que você pode encontrar, por exemplo, na escultura também. Isso aqui você vai ver na pintura, na escultura, esse desenho aqui, né? Então, é bem interessante a gente ver como as artes estão interligadas. E na arte indiana, os deuses também são dançarinos, como eu falei. Krishna é um grande dançarino. Shiva, ele destrói o universo dançando, é numa dança que ele destrói o universo. Então, a dança ela é onipresente, até um texto sagrado diz que no mundo espiritual, cada palavra é uma canção e cada passo é uma dança. Por isso, sempre essa ideia de que o que tem aqui neste mundo é um reflexo do Criador, né? Só pode haver aqui porque o Criador tem esses mesmos dons. Então, aqui você vê, e a dança indiana, ela é dividida em vários estilos clássicos, não tem só um estilo. A Índia é um país multicultural, então tem vários estilos de dança clássicas na Índia, Bharatanatyam, de acordo com as suas regiões, né? Tamil Nadu é um estado da Índia, Orissa é outro estado, Kerala, o norte da Índia,
Andhra Pradesh, são diferentes estados da Índia, cada um deles tem a seu próprio estilo clássico. E não é algo assim, como eu falei, não é, isso aqui eu não estou falando de dança folclórica. A Índia também tem uma riqueza de arte folclórica, de música, de dança, de tudo. Mas aqui eu estou falando das artes clássicas. Essa dança clássica aqui indiana, ela leva, por exemplo, 12 anos para um artista dominar. A música, a dança, qualquer uma das artes indianas, ela é extremamente complexa. Como eu escrevi aqui, ó, ela é rica em gestos das mãos, que são os mudras. Observe aqui, ó, tudo aqui tem significado. Você perceba que tem um dedo aqui que está apontado, separado dos outros. Reparem também como o pulso dela está levemente inclinado, ou seja, todos os detalhes transmitem uma emoção, uma ideia, uma história. Então, todos os detalhes dos pés, das mãos e dos olhos, né? E tudo isso é sincronizado. Os movimentos dos pés, das mãos e dos olhos, do corpo, são todos eles sincronizados. Extremamente rica a dança indiana. A princípio, assim, do ponto de vista da história, eu nem estou narrando muito sobre essa parte, sobre a história de cada arte, mas aqui, falando brevemente, a dança ela surgiu como adoração no templo. Eu acredito que em todas as culturas antigas, né, a dança era uma adoração, era uma cerimônia religiosa. Então, ela surge nos templos e as dançarinas, elas não dançavam para o público. As dançarinas, chamadas de devadasis, né, que seriam as assistentes de Deus, literalmente, né, devadasis são as assistentes de Deus, elas eram verdadeiras sacerdotisas, elas dançavam no altar para a divindade, não para o público, elas dançavam para Deus. Então, uma arte toda dedicada realmente a Deus. E as devadasis, elas sobreviveram até o século XIX. Elas só foram banidas pelos puritanos ingleses, né? Muita coisa horrível aconteceu na Índia por causa do puritanismo britânico. Eles proibiram as devadasis de dançarem no templo, porque achavam aquilo extremo. Imagina, num templo, uma dança profana, assim, de mulheres todas enfeitadas e etc, etc. Então, elas foram proibidas no templo. Sobre a escultura, aqui tem uma imagem belíssima, né, que eu adoro, esse Shiva Nataraja, que é talvez a arte indiana mais desenvolvida de tudo, de todas, de uma riqueza assim incalculável. Esse Shiva Nataraja é uma obra-prima da humanidade. Isso aqui se encontra lá no Museu Nacional de Delhi. E essa obra em metal, ela é repleta de simbolismos. Então, aqui você tem Shiva dançando a dança cósmica da renovação do universo, né? Então, da sua mão sai um fogo que incendeia todo o cosmos. Aqui você vê todo o cosmos pegando fogo, né? Assim. E Shiva dançando aqui, ó. Observe todos os passos. Mês passado eu vi uma apresentação de dança indiana e no meio da dança ela fez essa postura. E aí imediatamente você sabe, ela está retratando Shiva. E aqui você tem o demônio da ignorância que está sendo pisoteado por Shiva. Esse demônio aqui, ele representa a ignorância. Então, é uma imagem muito linda mesmo. E a escultura indiana é realmente o epítome da beleza da arte indiana. E a escultura ela aparece desde a civilização do Vale do Indo, lá 6.000 anos atrás. E ela foi desenvolvida em vários elementos, como rochas, pedras, ou seja, existem esculturas em rochas, em pedras, em terracota, em bronze, em madeira. Eles utilizaram vários elementos para a escultura e todos eles são da mesma beleza. Como eu falei, ela serve muito de
material didático, como toda a arte indiana, e ela também, como toda a arte indiana, é uma combinação de sensualidade e espiritualidade. Como eu falei, uma diferença muito grande entre o círculo cultural indo-europeu, que é Índia, Grécia e Roma, e o círculo cultural semítico, que deu origem às religiões judaica, cristã e islâmica, que fazem uma dicotomia muito grande entre materialidade e espiritualidade. Isso você não vê na tradição milenar da Índia. Algumas pessoas podem argumentar, mas existe sim algumas coisas na Índia, sim, mas muito do que veio acontecer na Índia foram influência dos invasores da Índia, né? Que, como eu falei, que chegaram a proibir a arte indiana, chegaram a impedir as devadassas de dançarem, etc., etc., e muitas outras coisas. Sobre a pintura, ela é fundamentada numa obra chamada Chitra Sutra, e o registro mais antigo da pintura indiana, aqui você tem um exemplo. Ela se encontra, são os afrescos que se encontram nas cavernas de Ajanta e Ellora. Eu só falei aqui de Ajanta, mas existem também as cavernas de Ellora. São cerca de 60 cavernas, mais ou menos, que você encontra essas pinturas que foram preservadas porque a pintura, naturalmente, ela se perde com o tempo. Mas como elas foram pintadas dentro da caverna, que é escuro, então essas pinturas se preservaram com um grau de beleza inimaginável. Então, você imagina que você tem aqui pinturas de cerca de 2.000 anos, com um grau de beleza que os estudiosos de arte dizem que se comparam, são os maiores acervos da humanidade, da Índia e de Pompeia, em termos de pintura. Porque os traços são de uma beleza que só foram vistas realmente depois do Renascimento. Esses traços que eles têm, eles não são característicos da arte medieval europeia, mas sim da arte depois do Renascimento. Outra forma de pintura importante na Índia são as miniaturas, especialmente no estado do Rajastão e também dos islâmicos que invadiram a Índia. Então, eles fizeram muitas pinturas minúsculas, que são pintadas com pincel com o pelo de um esquilo, assim. É um pincelzinho que tem um pelinho de um esquilo, assim. São pinturas minúsculas, extremamente bonitas. O teatro, ele está lá no Natya Shastra, como eu falei no começo. Segundo a tradição, é sempre todas as artes estão relacionadas com os deuses, né? Então, quem criou o teatro foi o deus Brahma. E tem um teatro clássico que está vivo até hoje, né? Assim como tinha o teatro clássico grego, a Índia tem o seu teatro clássico e um deles está vivo até hoje, que é o Kuthiyatam. Até hoje existe e é um patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, né? Porque a Índia tem essa característica de ter preservado coisas que existem desde a antiguidade, ao passo que todas as culturas antigas do mundo perderam as suas tradições antigas. Na Índia você ainda encontra artistas ligados à tradição milenar da música, da dança, do teatro, da escultura. Eles fazem essas artes como eram feitas há milhares de anos ainda. Então, o teatro indiano, ele envolve todos os recursos visuais, musicais, narrativos e poéticos. Então, as peças de teatro, elas são como musicais, como a gente conhece um pouco a ideia de musical, né, no Ocidente, de que tem música, tem dança, tem história, etc., etc. Então, esse é a característica do teatro indiano. E um grande dramaturgo da Índia Antiga, que é o Kalidas. Não da Índia Antiga, né? Ele não é tão antigo assim, não está lá na Antiguidade, mas está na Idade Média. Mas até hoje ele é muito famoso. E o teatro grego, o teatro hindu é como o teatro grego, todo escrito sob a forma de poesia, né? Então, Kalidas escreveu tudo isso sob a forma de poesia. E a paixão pelo teatro, ela levou, então, o povo indiano a amar o cinema. Tá? Por isso que o indiano é o maior produtor de filmes do mundo, né? Eles têm uma produção maior do que a de Hollywood, maior do que a americana.
porque eles produzem muito, é claro, não tem a qualidade dos filmes americanos, mas assim, eles são grandes produtores de cinema porque o povo indiano ama cinema. Então, num ano, eles são capazes de vender 3 bilhões lá de ingressos de filme. E as pessoas amam o cinema porque isso é proveniente já do teatro. E o cinema tem a mesma característica que o teatro, né? Ele combina todas essas artes, romance, violência, comédia, tragédia, música, dança, está tudo ali misturado no que eles chamam de estilo masala. Masala quer dizer uma mistura, né? Então eles misturam tudo e lembra um pouco os musicais de Hollywood, né? Mais recentemente, você tem diretores de cinemas mais contemporâneos fazendo outros estilos de cinema, né? Histórias mais sérias, porque os filmes indianos eles têm uma pitada forte assim de comédia, eles são sempre divertidos, mas tem gente agora, né, fazendo filmes mais profundos, de temática mais introspectiva, filosófica. Então, aqui tem alguns exemplos dele, né? Deepa Mehta e a Mira Nair. E para finalizar as artes, você tem a arquitetura. A arquitetura, aqui na imagem você vê vários estilos de arquitetura. A arquitetura ela é dividida em dois tipos, esculpidas em rochas diretamente, que são essas cavernas que foram rochas esculpidas, e os monumentos, né? Todos eles aqui foram esculpidos, cavernas desses monumentos foram todos feitos em rochas. E você tem os outros que foram, de fato, construídos com materiais de construção, como templos, fortalezas e monumentos. Há uma divisão, como eu falei, do norte e do sul, né? Aqui a gente vê uma arquitetura característica do norte, tá? Então, o que caracteriza a arquitetura do norte é esse tipo de construção aqui, ó. Aqui no centro está o altar-mor e aqui você tem essa grande cúpula, uma cúpula bem alta, assim, uma cúpula bem alta, que chama xícara. E aqui na frente você tem a mandapa, que é onde as pessoas se reúnem. Então, essa é uma característica de uma arquitetura do norte. E eu vou mostrar para vocês a do sul, por exemplo. A do sul, a característica dela são essas torres quase piramidais. Assim, as pessoas falam, nossa, parece aqui das Américas, né? Dos maias, né? As pirâmides aqui que a gente encontra na América do Sul. Interessante, é bem interessante. Outro dia até li que há uma relação entre os índios brasileiros e os bengalis da Índia, uma relação genética mesmo, né? Foram encontrados os mesmos DNAs. Então, quem sabe, né, possa haver uma relação cultural. Então, aqui é um exemplo de arquitetura do Sul. Outra arquitetura muito importante na Índia é a arquitetura budista. Nós falamos na aula de história, Buda é um personagem indiano, nasceu na Índia, embora tenha influenciado o mundo inteiro. Mas esse tipo de arquitetura aqui, que são as estupas, elas primeiro surgiram na Índia como uma forma de guardar as relíquias de Buda. Então, existem várias dessas estupas que têm cerca de 2.300, 2.500, 2.400, 2.300, 2.000 anos, estupas como essa espalhadas pela Índia que serviam principalmente para guardar as relíquias de Buda e que depois se difundiram por toda a Ásia. Quando o budismo se disseminou pela Ásia, ele foi levado para lá também. Uma arquitetura que é a mais famosa hoje da Índia é a arquitetura indo-islâmica. Ou seja, durante esse período aí de 1000 anos em que os islâmicos dominaram a Índia, eles levaram a sua arquitetura e combinaram com a arquitetura hindu, criando um estilo próprio chamado indo-islâmico. E aqui você vê bem o mais famoso de todos os prédios, né, que na verdade é um mausoléu aqui, é o Taj Mahal, que é uma obra realmente espetacular,
toda esculpida em mármore e trabalhado em pedra dura, que é incrustado com pedras preciosas. Ele é todo incrustado com pedras preciosas. O valor dele hoje seria talvez $1 bilhão para construir o Taj Mahal hoje, porque isso não é uma obra pequena, né? É uma obra gigantesca, isso aqui, toda esculpida de mármore e entalhada de pedras preciosas. É algo extraordinário. Aqui você tem a arquitetura em cavernas que eu falei para vocês. Aqui um exemplo, olha só uma pessoa aqui. Aqui você tem uma pessoa, um templo. Esse aqui é o templo de Kailashanatha, que nós falamos também num dos encontros anteriores. Esse é um templo que foi todo esculpido em pedra. Oi, meus amigos, por favor, silenciem o microfone. Por favor. Então, aqui, esse templo é um templo magnífico, todo esculpido em pedra. Procurem saber mais sobre esse templo, Kailashanatha. Ele foi esculpido de cima para baixo. Todo ele foi esculpido de cima para baixo, numa rocha gigantesca. É um templo construído numa só rocha, algo inimaginável, assim, quase que um enigma da humanidade, como foi feito esse templo. Assim como esse, existem muitos outros. É que esse aqui é o epítome da beleza da arquitetura em rochas na Índia, o templo de Kailashanatha. Bom, por último, só assim uma menção bem en passant mesmo, o artesanato. O artesanato indiano, ele é praticamente considerado uma arte. É de uma riqueza incalculável e ela existe em todo tipo de material, bronze, metal, madeira, pedra, marfim, vidro, joias, tapetes, tecidos, lenços, chales, pinturas, incenso. O artesanato deles é magnífico e aqui vocês vão ver, só para vocês verem um detalhe aqui do tecido. Os tecidos, até hoje na Índia, você pode ir lá, você vai visitar as cooperativas que produzem, e aqui você vê uma pessoa pintando à mão o tecido com esses carimbos aqui, tá vendo? Um carimbo, a pessoa ela vai pintando ali o pano, ela vai pintando o tecido. Tanto é que a produção de têxteis na Índia ela é uma das maiores do mundo, ela é extraordinária, tem até um ministério, a Índia tem um Ministério dos Tecidos, de tão vasta que é a produção e de tão extraordinários que eles são na produção, isso desde a antiguidade, né? O Ocidente compra tecidos indianos desde a mais remota antiguidade. Bom, esse é uma breve pincelada, mesmo assim, sobre as artes da Índia. Como eu disse para vocês, o meu intuito aqui sempre foi fazer com que as pessoas despertem o seu interesse por essas artes. Por toda a cultura da Índia que eu falei, que eu disse para vocês, que é riquíssima. Esse é o meu intuito aqui, despertar o interesse de vocês para que procurem saber e pesquisar mais. Tá bom? Então, foi isso. Aqui um breve e muito sucinto resuminho das artes indianas para despertar o gosto de vocês. Tá bom? Então, agradeço imensamente a presença de vocês que estiveram participando hoje. Caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, eu sei que alguns aí têm seus compromissos, então fiquem à vontade. Quem quiser ficar, permanecer mais um pouco, fique à vontade. Mas a minha apresentação resumida sobre as artes seria essa. Ô, Robson. Diga, Flávio. Krishna Das, o que você fala dele? Então, o Krishna Das, ele é um exemplo, aí você trouxe um exemplo aí de um músico que está tornando a tradição musical indiana famosa, né?
Krishna Das, aí para quem não conhece, é um músico americano, eu creio, eu acho que ele é americano. Esteve no Brasil já, inclusive, algumas vezes. É casado com uma brasileira até. Ele é até casado com uma brasileira. E, e realmente ele vem popularizando a tradição de mantras, né? Ele vem A pronúncia dele é muito boa. popularizando. Como é que você julga a pronúncia do sânscrito dele? Eu acho boa, eu acho boa. Eu acho que ele deve ter uma boa assessoria de sânscrito, sabe? Eu acho que ele provavelmente ele não fala sânscrito, mas pelo menos eu percebo que ele tenta, ele deve ter uma assessoria, ele deve ter alguém que o oriente para a pronúncia do sânscrito, que me parece boa. Parece sim. Eu particularmente eu gosto. Não, o Paulo disse, o Paulo comentou aqui que o Christian Das faleceu. Eu acho que não, Paulo. Eu acho que quem faleceu, eu tenho quase certeza que não. Quase certeza, quase absoluta que não foi ele. Quem faleceu foi um grande indólogo. Teve um grande indólogo que faleceu aí faz uns 5 anos, que é o George Fernstein. Foi o maior indólogo aí dos últimos tempos, né? O cara que mais estudou endologia. E tem muitos livros publicados em português. Ele eu sei que faleceu. Acho que o Christian Dassa não. A Margareth falou que eu viria aqui o Christian Dassa a noite toda. Realmente, eu mesmo gosto também, às vezes eu ouço, gosto muito. Alguém mais tem alguma dúvida? Comentários também. Os comentários são muito bons, as pessoas sabem muito mais coisas, muita coisa que eu não sei. Eu aprendo muito com a minha audiência também. Não? Tudo bem? Então tá bom. Acabou uma curiosidade sobre a música indiana. Que o povo falou aí de Krishna Das, que eu pessoalmente não gosto muito. Ah, não gosta? Não gosta do Krishna Das? Não gosto muito, não. Mas uma curiosidade que eu observo, assim, às vezes, hoje em dia tem muita música indiana no YouTube, né? Existe um nome específico para o estilo de música que, por exemplo, fazem os Vaishnavas? Porque não é lá muito semelhante à sonoridade, por exemplo, da música da música Vaishnava para algumas outras. Eu percebo uma certa diferença, especialmente que veio com influência da ISKCON mesmo. Sim. Realmente seria uma longa análise, né? A gente poderia fazer uma longa análise sobre isso, porque a arte Vaishnava que você falou, isso para quem não assistiu outras aulas, existe na Índia algumas tradições religiosas, né? O Vaishnavismo é aquela que está ligada a Vishnu, o Shivaísmo é que está ligado a Shiva, você tem também o Shaktismo, ligado a deusa mãe, etc. Então, você tem algumas tradições, o Vaishnavismo é uma dessas tradições. Em primeiro lugar, o Vaishnavismo tem muitos estilos. A gente conhece o estilo que você falou, é o estilo da ISKCON, né? Mas existem muitos outros estilos distribuídos por toda a Índia, para começar. Então, o que mais tem se difundido realmente é o da ISKCON, né? O do movimento Hare Krishna é o que tem, talvez, é o que se difundiu mais aqui no Ocidente. E a ISKCON, ela vem criando, inclusive, uma arte própria, que no futuro, provavelmente, alguém vai se dedicar a descrever isso. Então, por exemplo, a pintura que os devotos de Krishna ocidentais fazem, a música e outras artes que estão sendo desenvolvidas, elas, de fato, eu já li alguns artigos sobre isso, mas, de fato, elas mesclam um pouco da tradição indiana com a tradição clássica ocidental, não contemporânea, tá?
Então, por exemplo, se você pegar a pintura contemporânea que os devotos de Krishna estão fazendo, elas têm os elementos da tradição indiana, a ideia das raças, das emoções, as histórias, etc. Porém, você percebe uma influência nítida do renascentismo. É bem claro. Eu li artigos sobre isso, que fazem uma mistura das duas coisas, entende? Então, eu acho que é isso que a gente poderia. Eu acho que é uma arte nova, de certa maneira, né? É uma arte que está sendo desenvolvida mesmo, porque não é bem o que você vê na Índia. Se você realmente ouve a música indiana mesmo, né? Aquela música clássica indiana, ou até a pintura clássica indiana, você vai ver que ela é bem diferente do que os devotos estão fazendo. Por isso que eu falei, os devotos eles estão justamente porque aí é a ideologia da ISKCON, né? A ideologia da ISKCON que Prabhupada apresentou é que nós deveríamos combinar o melhor dos dois mundos. E Prabhupada contava uma historinha famosa do cego e do aleijado. Tinha o cego e o aleijado. E, individualmente, ambos eram incapazes, né? Assim, tinham suas deficiências. Tanto o cego quanto o aleijado tinham suas deficiências. Mas um dia eles resolveram se juntar e juntos eles perceberam que eles podiam fazer muito mais. E com a ajuda de um, o outro podia caminhar, e com a ajuda daquele que caminhava, mas enxergava, então eles trocavam, eles se ajudavam mutuamente. Então, Prabhupada falou, o fundador do movimento Hare Krishna, ele disse certa vez que a Índia era materialmente aleijada e o Ocidente era espiritualmente cego. E que a combinação dos dois poderia construir um mundo extraordinário, se os dois se ajudassem, a Índia contribuindo com sua espiritualidade e o Ocidente contribuindo com seu desenvolvimento econômico. Então, juntos eles poderiam construir uma grande civilização. E eu acho que os devotos vêm tentando fazer isso, né? Tentando juntar o melhor dos dois mundos aí. É o que eu diria sobre essa questão que você levantou. Uma boa pergunta, mas eu acho que vai ser mais elaborada lá no futuro. No futuro é que vão descrever melhor. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Tudo bem, Paulo? Sim, tudo bem, tudo bem. Obrigado aí pelo comentário. Não sei, Margarete, não sei como não rasparam a parede do Taj Mahal quando foi construído o Taj Mahal. A Margarete perguntou, não sei como não rasparam a parede do Taj Mahal. De fato, Margarete, deixa eu ver se eu te acho aqui. Deixa eu te achar aqui. Mas você fez uma excelente pergunta, né? Como é que não rasparam o Taj Mahal? Mas quase, viu? Quase. Quase. Você viaja pelo norte, especialmente pelo norte da Índia, e às vezes você está lá no lugar e assim, olha, aqui era tudo coberto de ouro. Levaram. Olha, aqui havia o famosíssimo trono de pavão, todo incrustado de joias. Uma das coisas mais extraordinárias do mundo. E os islâmicos saquearam esse trono e levaram da Índia. E dizem os historiadores que por um ano eles ficaram vivendo da riqueza daquele trono, assim, do dinheiro que eles obtiveram daquele trono, porque era um trono todo incrustado de pedras preciosas. Até hoje, na coroa da rainha da Inglaterra, tem o maior diamante do mundo, que também foi roubado da Índia. E quando os indianos, depois da independência, pediram que antes dela ser a rainha, né, os indianos pediram que devolvessem, né,
E aí ele falou, não, mas não posso devolver, foi um presente. Não posso devolver esse diamante porque ele foi um presente para mim. Então, assim, a história da Índia assim, é muito triste. Assim, a riqueza da Índia ela foi muito saqueada. Já falamos bastante sobre isso na aula de Uma história. curiosidade, Robson, no seu livro, não sei se pode falar aqui sobre Taj Mahal, que eu não sabia. Sim, sim. Que o rei foi deposto pelo filho, né? De tanto que ele gastava o dinheiro. Sim, sim, sim. Foi... É o famosíssimo Shah Jahan, lembra lá da música do Jorge Ben? Jorge Ben fez uma música sobre Taj Mahal. Ali ele conta um pouquinho a história do Taj Mahal. Então, o Shah Jahan, o imperador Shah Jahan, ele construiu lá um túmulo para sua esposa. Como eu falei, ele tinha obsessão por arquitetura, né? Ele assim tinha uma verdadeira obsessão, era apaixonado por arquitetura. Então, essa dinastia, ela construiu realmente palácios assim, realmente inimagináveis, de beleza inimaginável. E o Taj Mahal é o mais famoso, mas existem muitos outros dele. E hoje, como eu falei, ele equivaleria ao custo de US$ 1 bilhão. Então, é algo assim, inconcebível, né? Ele gastou toda a riqueza que ele gastou. E o filho dele estava tão, assim, louco, né? Preocupado que ele ia acabar com o dinheiro inteiro da dinastia. Por quê? Até hoje, quando você vai lá visitar o Taj Mahal, na frente, do outro lado, porque o Taj Mahal está do lado do rio, está do lado do rio Yamuna. Do outro lado do rio, exatamente do outro lado do rio, ele ia construir uma réplica do Taj Mahal, mas em mármore negro. Ele ia fazer um igualzinho. O Taj Mahal branco para a esposa, o Taj Mahal negro para ele, do outro lado do rio, como uma réplica. Ele ia fazer uma réplica. Ou seja, ia gastar mais US$ 1 bilhão lá do outro lado. E aí o filho dele, assim, que também foi um louco mesmo, o filho dele foi completamente louco. Então o filho dele matou os irmãos, prendeu o pai, e o pai nem chegou a ver o Taj Mahal completo. Ele só viu o Taj Mahal da sua prisão. Ele foi aprisionado num quarto do palácio, e lá do quarto desse palácio, ele, por uma janelinha bem distante, ele viu o Taj Mahal completo. Mas assim, ele mesmo nunca nem pôde visitar o Taj Mahal. Mas a Índia é isso, né? Um país cheio das histórias. Por isso que vale a pena comprar o livro, gente. Tem um monte de... Alguém perguntou aqui das aulas. Gente, tenha um pouquinho de paciência comigo, tá? Só um pouquinho de paciência. Eu vou postar, eu estou gravando e eu vou postar as aulas lá, tá bom? Então, eu vou postar toda. Então, já no grupo, nesse grupo que a gente criou, se vocês clicarem lá na descrição do grupo, vocês vão ver que na verdade, um amigo meu que está fazendo isso para mim, então eu dependo que ele venha aqui, porque eu não consigo transmitir isso, é muito pesado e tal, então ele tem que vir aqui e ele vai fazer isso para mim. O que importa é que eu estou gravando e depois a gente vai postar, tá bom? Fiquem tranquilos, se Deus quiser. A Margarete comentou, os europeus perseguiram todos os estilos do Oriente que consideravam profano. A dança do ventre também foi proibida. É verdade, é. Imagine as Devadasis são assim um tesouro, um patrimônio da humanidade, né? Porque imagina, era como as dançarinas do Egito, da Mesopotâmia, que existiam até o século XIX na Índia, ainda dançando para a divindade no altar, e elas foram proibidas, assim, os britânicos proibiram elas. E talvez existam camufladas, né? Talvez ainda existam hoje na Índia, mas elas foram proibidas. Tanto é que a dança ela teve um renascimento. Na verdade, toda a cultura indiana está passando por um renascimento. Toda. A língua sânscrita, as artes, tudo isso está passando por um renascimento. Inclusive, as danças que ficaram também proibidas por muito tempo, elas voltaram, daí elas saíram dos altares e foram para os palcos. Então, hoje a gente pode ver a dança indiana apresentada nos palcos. Originalmente não eram apresentadas nos palcos, mas isso aí foi um movimento mesmo que agora do século XX, de renascimento, porque as coisas
foram proibidas pelo Estado, mas os indianos mantinham numa tradição familiar, ensinando para os seus filhos. E assim, muita coisa sobreviveu. O Luciano perguntou se a cultura tailandesa é influência indiana. A Índia realmente foi uma grande influência para toda a Ásia. Como eu venho falando aqui desde a aula de história, Buda é considerado o indiano que mais influenciou a humanidade. Assim como Jesus influenciou enormemente a humanidade, um personagem que influenciou muito a humanidade, o personagem indiano que mais influenciou a humanidade talvez seja Buda, que tem milhões de seguidores até hoje. E o budismo, ele nasce na Índia e se difunde por toda a Ásia. E com isso, toda a cultura, toda a arte, toda a ciência, as artes marciais, tudo isso se dissemina por toda a Ásia, vindo da Índia. E como nós já falamos também lá na aula anterior, a Índia ela tem as universidades mais antigas do mundo, as universidades mais antigas do mundo, de 2.300 anos, a Universidade de Taxila, ou a Universidade de Nalanda, depois de Cristo, mas foram as primeiras universidades do mundo. E pessoas vinham de toda parte do mundo estudar ali. Esses são fatos históricos mesmo. Eu vou compartilhar com vocês no grupo, eu já até separei para compartilhar a entrevista do professor Emiliano Unzer, falando um pouco dessas coisas que eu falo aqui para vocês. Porque o que eu falo para vocês não é assim, eu não estou inventando ficção, entendeu? Eu realmente eu tenho feito estudos mesmo sobre a Índia, São estudos, não é assim uma fantasia, coisa que eu acho bonito e tal. Não, são 40 anos que eu venho estudando. Só que a gente não ouve quase falar sobre isso no Brasil, e eu fico feliz que agora surgiu um grande estudioso de Índia e Oriente, que é o professor Emiliano Unzer. Fez doutorado, inclusive, e viajou pela Índia, escreveu um livro inteiro sobre a história da Índia, e tem muito material dele, muitas aulas dele na internet. Eu vou compartilhar uma entrevista que é muito boa, onde ele esclarece essas questões, Ele começa explicando por que hoje a Índia e a China estão se destacando aí, há algumas décadas eles vêm se destacando no mundo, países que eram considerados quase primitivos, de repente eles surgem como grandes potências. E parece assim meio inconcebível, Como é que pode países miseráveis, etc, etc, se destacando? Na verdade, ele explica muito bem o que todo mundo sabe, que basta pesquisar, você vai se certificar disso. Até o século XVI, a Índia e a China eram os países mais ricos da humanidade. Eles tinham cerca de 50% da riqueza mundial. 25% na Índia, 25% na China. Eram países extremamente ricos, é por isso que todo mundo invadiu esses países, Porque todo mundo, já disse isso lá na aula de história, porque por 2.500 anos todo mundo tentou saquear a Índia. Da onde que o Shah Jahan arrumou dinheiro para construir o Taj Mahal? Ou seja, tudo estava lá na Índia, toda essa riqueza estava lá na Índia. E depois os europeus, etc, etc. Então, a Índia não foi só um centro de espiritualidade, mas a Índia também foi um centro de ciência, de cultura, de artes, de educação e tudo isso, e com certeza influenciou todo o mundo, pelo menos asiático. Era uma potência da Ásia. Ô, Rodrigo, fala, meu amigo. Vamos ver se o que você pergunta é irrespondível, mas vamos ver. Não imagina. Eu queria tocar num ponto, eu até queria ter falado um pouco na aula passada, que é a questão da poesia, E como você já frisou e nós percebemos, todas as artes estão relacionadas com a espiritualidade, com a religiosidade. E é interessantíssimo, que na obra mais recente, assim, descrevendo a suprema personalidade de Deus, o Avatar dourado, Chaitanya Mahaprabhu, é escrito por Krishnadas Kaviraja,
Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da poesia, assim, brevemente, óbvio, né? Tanto assim do que provavelmente, né, aí você me corrija, né, do que a gente pode chamar do primeiro poema do universo, que é o Brahma Samhita, né, que é lindo, tem estrofes assim, George Harrison musicou duas com a belíssima devota que o canta, né? Me fugiu o nome, como Yamuna também. Jamuna, né, que faleceu também não faz muito tempo, belíssimamente, e também assim falasse um pouquinho da questão da poesia do Tejano Charitamrita, assim, brevemente, se você também considera essas obras assim fantásticas a esse assim, dentro dessa arte da poesia, né? Sem dizer o Bhagavad Gita, que Krishna também fala versos assim de poesias belíssimas, mas essas duas obras assim, né? Por gentileza. Então, como eu tinha falado brevemente, a poesia sânscrita, ela se equipara em grau de sofisticação e beleza a qualquer outra poesia da antiguidade, como Grécia e Roma. Não fica devendo em nada, muito pelo contrário, talvez seja até mais rica, como eu falei, em vários aspectos. É que fica difícil explicar, porque a gente teria que entender um pouco sobre a língua sânscrita. Mas, assim, todos os recursos que a gente encontra na poesia, como a divisão de sílabas, como a contagem métrica, os vários tipos de divisões métricas, as figuras de linguagens, as aliterações, as metáforas, metonímios, tudo isso está ricamente presente. Incrível que não só em textos artísticos, mas você imaginar, por exemplo, que eu acho assim uma coisa fantástica, imaginar que um tratado de astronomia, um tratado de medicina, o tratado de matemática, todos esses tratados foram escritos em poesia. Você pode imaginar isso, que a medicina foi escrita em poesia, o tratado de matemática foi todo escrito em poesia, porque assim é uma das formações de um intelectual, né? Um intelectual na tradição hindu, ele precisa ter domínio sobre a arte da poesia, porque é quase que normal, as pessoas escrevem em poesia. Então, assim, a poesia ela é onipresente, assim. Como eu falei, até nas ciências, eu acho isso extraordinário, falar de ciências sob a forma de poesia. Então, assim, nossa, existe um livro inteiro, aí você tem muito material em inglês, né? Tem um livro que se chama A Maravilha que Foi a Índia, The Wonder That Was India. É um baita de um livro fantástico. O maior capítulo é justamente sobre a literatura, ele vai falar longamente sobre a poesia, a riqueza, toda a riqueza da poesia. A única coisa, então, que eu vou acrescentar sobre o que você falou, essa literatura da época medieval aí, Chaitanya Charitamrita, que você citou, escrito aí no século XVI para XVII já, essa literatura tem uma contribuição que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. O próprio autor considera que é uma obra simples do ponto de vista poético. Ele mesmo considera. Ela é mais um texto narrativo mesmo, assim. Porque a riqueza... Rodrigo, se eu te mostrasse algumas coisas que tem nesse livro, The Wonder That Was India, eles têm uma figura de linguagem que chama palíndromo. E o palíndromo é assim, é a capacidade de você escrever de trás para frente e de frente para trás. Então, existe até um texto, existe um verso, onde todo ele foi escrito dessa forma. A primeira e a última sílaba da poesia são iguais, e assim elas vão indo. A primeira e a última, a segunda e a antepenúltima, a terceira, até chegar no meio.
todas as sílabas elas se contrapõem como se fosse um reflexo, assim. Cara, nossa. Assim, belezas que realmente eu desconheço. Eu não creio que isso exista nem na poesia grega, nem romana. É realmente extraordinário mesmo. Você teria que apreciar a beleza lá no sânscrito, mas dá para ter uma ideia aqui, né? Inclusive, existe uma língua em sânscrito que se utiliza do palíndromo, que é essa característica, né? Então, as palavras de trás para frente são iguais de frente para trás, tá? Que é o Malayalam. Tanto é que Malayalam, você lê de trás para frente ou de frente para trás. Malayalam é uma língua da Índia. E ela tem essa característica que é o palíndromo. Então, a própria palavra Malayalam, se você ler de trás para frente, ela também é Malayalam. Então, eles usam muito esse recurso. Por exemplo, a palavra Ana é uma palavra do Malayalam também. Ana, que aí de trás para frente, com 2 N's, né? A, 2 N's, A, então de trás para frente para trás é igual. Então, eles usam muito esse recurso. Assim vai, eles têm umas coisas assim que realmente é inacreditável, inconcebível. Mais especificamente sobre essa literatura medieval, que é relativamente simples do ponto de vista poético, assim, quando se considera a riqueza mesmo da poesia sânscrita, ele é bem simples. E o próprio autor reconhece que ela é bem simples. Mas ela tem uma contribuição que poucos sabem. Foi uma das primeiras obras escritas em linguagem, em língua não sânscrita. Porque até então, nenhuma obra não escrita em sânscrito era respeitada. Não havia assim como no Ocidente, só era respeitado o que era escrito em latim, na Índia, até bem pouco tempo, só era respeitado aquilo que era escrito em sânscrito. Então, Krishnadas Kaviraj ele foi um dos primeiros a romper essa regra de escrever um texto extraordinário, fabuloso, etc., etc., nas línguas nativas, com o objetivo de popularizar o conhecimento. Isso pouca gente sabe. Poucos devotos sabem, porque o Chaitanya Charitamrita é escrito em Bengali. Isso aí é uma grande inovação. É mais ou menos como os protestantes, né, que foram os primeiros a traduzir a Bíblia para as línguas vernáculas. Então, Krishnadas Kaviraj estava fazendo a mesma coisa lá na Índia, traduzindo. Tanto é que o Chaitanya Charitamrita não é outra coisa senão o Bhagavatam escrito numa linguagem mais popular. Ou você tem também um outro autor que contribuiu muito para isso, que foi esse aqui muito famoso também, Ramacharita Manasa, que foi escrito em Hindi. Esse texto foi traduzido em Hindi, que é o Ramayana escrito em Hindi. Então, é um movimento que também estava acontecendo lá na Índia, né? de popularização dos textos clássicos nas línguas mais do povo. Né? Então, essa é a grande importância dele. E você teria, tipo, um mantra que você gosta, assim, mais especificamente no Brahma Samhita, assim, que você acha de uma beleza, assim? Pode ser mesmo, porque até a tradução, né, assim, que nem eu estou aqui com o Brahma Samhita e tudo, assim, tem um mantra que eu acho belíssimo, assim, de uma doçura, sabe? Porque, assim, a questão é que, o lindo da arte é que o artista ele consegue te levar a um outro nível de percepção, né? Como você estava falando das raças, né? Que é uma coisa belíssima, né? Assim, então, esse envolvimento, né? Vamos chamar assim, essa responsabilidade do autor em passar a mensagem, mas também envolver o leitor na emoção que ele quer, né? Que ele está compartilhando, né? Então, isso que eu acho, assim, essa ligação, essa conexão, né, de envolvimento, assim, dessa emoção que é fantástico, né? E quando a gente tem essa pessoa que
consegue isso de uma maneira bela, é fantástico, né? Então, a arte realmente, a poesia, porque assim, e a gente vê, você estava citando que tem alguns autores brasileiros que foram influenciados e tudo mais, isso é de uma coisa assim, chega a ser maravilhoso, né? É um maravilhamento mesmo, né? Eu diria para você só uma linha que eu costumo muito apresentar nas minhas aulas, que até quero voltar a falar sobre ela agora. Talvez no próximo encontro seja sobre poesia devocional. É um plano que eu tenho aí de fazer um curso de sânscrito aplicado à poesia devocional. É uma ideia. E um dos textos que eu mais falo realmente do Brahma Samhita é a própria linha mais famosa, né? O refrão do texto. O refrão do texto ele tem uma riqueza de sintaxe que poucas pessoas percebem, mas que é um dos recursos da língua sânscrita. Que sintaxe, para quem não sabe, é a ordem das palavras, né? Numa frase, as palavras têm que ter uma ordem para ter sentido. É assim? Sim. João ama Maria, né? João presenteou Maria, Maria presenteou João. São coisas diferentes, né? Se eu mudo a ordem, eu acabo mudando o significado. Em sânscrito, a gente tem muito mais liberdade, porque as palavras elas recebem terminações que me indicam quem é sujeito, quem é objeto, quem é complemento, etc, etc. Então, eu tenho muita liberdade, o que enriquece muito a poesia, né? Porque eu tenho um recurso muito grande de jogar com as palavras. Mas, uma das características da poesia sânscrita, que foi escrito até uma tese de doutorado, é a sintaxe da emoção. Ou seja, o que rege a ordem das palavras na língua, numa frase da língua sânscrita, é a emoção do autor. Então, de acordo com a minha emoção, eu vou conseguir trabalhar a ordem das palavras expressando a minha emoção. Então, muitos aqui de vocês conhecem a canção, né? O refrão do Brahma Samhita. Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. Esse refrão, ele tem uma ordem e começa pelo objeto. Govindam. Govinda, né, que seria assim, literalmente literalmente é o rei dos pastores, o rei dos vaqueiros. Adipurusham, que é o Purusha original, ou seja, ele é o espírito supremo original. Aí você tem primeiro para começar, você tem um paradoxo. Esse vaqueirinho, ele é o espírito supremo original de toda a criação. Isso aí, se você entender um pouquinho da filosofia Vedanta, um pouquinho da filosofia Sankhya, Purusha, lá para a filosofia Sankhya, é a origem de tudo, né? Assim, é a origem de tudo. É aquele que originou a Prakriti, é a contraparte de Prakriti, a natureza. E esse texto ele vai dizer que esse Purusha, que é o ser espiritual original, o Adi, o primeiro de todos eles, é esse vaqueirinho aqui, Krishna. Govinda, primeiro você vê que ele ressalta o Govinda. O mais importante é esse aspecto da personalidade do Purusha, que é Govinda, porque o Purusha ele é impessoal, é o espírito supremo impessoal, a origem de tudo. Mas ele coloca a personalidade em primeiro lugar, depois a impessoalidade, mas só para demonstrar que esse vaqueirinho não é um qualquer, esse vaqueirinho é nada mais, nada menos do que o Espírito Supremo original. Tan, ele, tan quer dizer ele, no caso, objeto. Aham, aí vem o eu. E aí você tem uma quebra da ordem natural, porque a ordem natural é que o sujeito venha primeiro e o objeto venha depois. Porém, em virtude da emoção do autor, ele coloca o objeto da sua adoração em primeiro lugar, não eu em primeiro lugar, mas sim o objeto da minha adoração, que é a pessoa,
essa pessoa suprema que é um vaqueirinho, esse vaqueirinho aqui, olha, não é uma pessoinha qualquer. Esse vaqueirinho aqui, ele é isso que os filósofos chamam de a personalidade, o espírito supremo original. E é ele que aí ele se coloca depois, ele inverte. A ordem clássica do sânscrito é como no português, primeiro o sujeito e depois o objeto. Mas ele inverte essa ordem em virtude da expressão da sua emoção, de ressaltar primeiro esse ser adorado, e depois apenas é que vem ele, e depois, por fim, o Bhajami, que eu adoro, eu amo, né? Bhajami, eu estou fazendo, inclusive, uma tradução de alguns textos do Brahma Samhita, e a minha tradução foi essa, né? Eu amo Govinda, o principal dos vaqueiros, que é o Espírito Supremo original. Mas isso aí está muito lindamente expresso nessa sintaxe, entende? Então, essa riqueza do sânscrito é algo... A gente precisa estudar sânscrito. Verdade, verdade. Né? Muito bonito. Só essa linha, toda uma filosofia e a emoção do autor, né? E a emoção do autor. Fantástico, muito belo. Espero que todos tenham ficado aqui para te ouvido isso daí. Que belíssimo isso daí. Então, esse é o meu plano agora, eu quero fazer. É porque eu gosto muito de arte, na verdade eu gosto mesmo, muito de arte, né? Aprecio demais as artes. E as artes, elas têm esse objetivo, né? De expressar a emoção. E, como eu falei, o mesmo fundamento, as raças que servem de fundamento para todas as artes, elas servem de fundamento para a teologia também. O Lokashakti fala muito sobre isso, né? O Néctar da Devoção, ele é todo fundamentado nas raças lá do Natya Shastra também. Tudo isso está interligado, né? A gente precisa entender mais. Então, meu projeto agora, eu estou estudando bastante para isso, vai falar um pouco sobre a poesia devocional. Né? Assim, a gente se deleitar. Eu acho que não precisa estudar sânscrito, mas eu acho que ouvindo a gente consegue mais ou menos transmitir assim, olha que beleza existe aqui, olha, observem isso, então, observem a beleza que há nesse texto. Vou tentar, tá no projeto agora, depois de um intervalinho aí que eu vou dar quando eu concluir esses encontros sobre a Índia, sobre o Índia Incrível, aí o que eu pretendo fazer é sânscrito, poesia devocional. Poxa, que bacana. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Qual é a língua mais falada na Índia? É o Hindi. Em termos de número de pessoas, é o Hindi, sim. Mas, né, vocês sabem, existe mais de 22 línguas oficiais, existem centenas de dialetos, assim, é interminável. Assim, de um estado para o outro, as pessoas não se entendem, tá? De um estado para o outro, as pessoas já não se entendem. Mas o Hindi ainda é a mais importante. Ok. Então tá bom. Então, na hora de todos vocês irem dormir também, de descansar. Um ótimo Natal para vocês. E ainda vamos ter um encontro ainda esse ano para quem estiver disposto na próxima terça. Tá bom? Vocês já estão convidados. Apareçam por lá. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Hare Radhanata. Krishna. Haribol.